Bem, vamos agora aprender como que funciona o ambiente de nossa aula virtual. Então, o que eu vou falar agora vale para qualquer uma das aulas que você for acessar, e seja ela aula 1, 2, 3, 4, tá? De qualquer curso. Todas elas vão ter essa mesma estrutura. Então, vamos lá. Esse é o ambiente da sua aula virtual. Então, a gente tem aqui a logomarca da nossa escola virtual. A gente tem aqui o departamento do curso que você está fazendo. Vai aparecer logo depois o curso que você está fazendo e qual a aula que você vai cursar agora. A nossa aula é dividida em várias pastas, né? Conteúdo, impressão, material complementar, tá vendo? Então, clicando em cada uma, você vai ter acesso a tudo que está disponibilizado para você para essa aula que você está fazendo agora. Então, a primeira pastazinha é a pasta do conteúdo. Então, nessa pasta aqui, você vai ter o título da aula que você vai fazer. Você vai ter um resumo do que vai ser tratado nessa aula. E bem à sua esquerda, você vai ter a videoaula tratando desse conteúdo. Então, quando você for fazer a aula, a primeira coisa que você vai fazer é assistir a essa videoaula. Nesse vídeo, um dos nossos professores vai estar explicando todo o conteúdo da aula, explicando tudo que tem que ser feito e te dando alguns exemplos, como se você estivesse assistindo realmente uma aula presencial. Depois que você assistiu o vídeo, você tem aqui então a parte escrita e durante o vídeo também você pode acompanhar o que está sendo falado através aqui desse conteúdo que está sendo colocado aqui para você. Essa é a pasta do conteúdo. A outra pasta que eu vou explicar é a pasta da impressão. Nessa pasta aqui vai estar todo o material que a gente vai disponibilizar para você relacionado ao conteúdo que foi tratado. Inclusive, o próprio conteúdo aqui vai estar disponível para você aqui em PDF, porque apesar de você estar fazendo a aula pela internet, você pode imprimir, montar uma pasta com esse material para você consultar futuramente, né? Então, aqui vai ter o nome do arquivo e aqui vai ter a descrição. Eu até coloquei aqui um testezinho só para mostrar para você. Então, clicando aqui, você tem acesso a esse material para impressão. Então, nessa pasta vai estar o material relacionado ao conteúdo. Nessa outra pasta aqui de material complementar, vai estar todo o material que vai completar o conteúdo que foi proposto. Então, pode ter partituras avulsas, podem ter textos acadêmicos, indicação de livros para você estar consultando para complementar aquilo que você viu no conteúdo. Essa é a parte da avaliação online, ou seja, para você fazer a aula 2 do curso, você precisa cumprir e ter 85% de aproveitamento que a gente vai estar avaliando através dessa pasta. Então, quando eu clico nessa pasta, vai aparecer todas as modalidades de avaliação dessa aula. Cada aula tem modalidade de avaliação diferente. Pode ter aula que tem só seminário, pode ter aula que vai ter só avaliação de múltipla escolha, pode ter seminário que vai ter só envio de arquivos. Aqui eu coloquei também de teste só para exemplificar algumas modalidades, mas não significa que todas essas estarão presentes na aula. O que você tem que fazer? Ler o conteúdo, assistiu a aula, então você vai fazer avaliação online. Tudo que tiver aqui você vai ter que fazer. Então, aqui tem qual é o critério de avaliação, quais são a pontuação, e aqui a pontuação que você recebeu. As avaliações de múltipla escolha, essa pontuação é automática. As demais modalidades de avaliação vão passar pela avaliação da nossa equipe. Então, você vai enviar o material, a gente vai analisar, vai dar os pontos, e ao final, somando essa coluna aqui, se você concluiu 85% dos pontos que foram distribuídos nessa coluna aqui, de créditos, aí você está liberado para fazer a próxima aula. Se não, a gente, através de e-mails, MSN, vai estar entrando em contato com você e criando uma outra forma de avaliarmos o conteúdo para que você consiga aprender o suficiente para poder estar passando para a próxima aula. Então, clicando nessas opções aqui, você vai ter acesso às questões. Por exemplo, avaliação de múltipla escolha.
Então, essa aula 1 de teoria musical tem uma avaliação de 12 questões, cada uma valendo um ponto. Então, você clica nessa avaliação. E vai responder as questões dessa avaliação. É uma das modalidades. Terminou? Você vai fazer, se houver o link, né? Igual, por exemplo, aqui não tem link, significa que nessa aula eu não tenho envio de arquivos, não tem seminário. Mas eu tenho também uma avaliação aberta. Então, eu clico nessa avaliação aberta, vou responder as 5 questões que tem nessa avaliação aberta e a gente vai estar enviando para você a sua pontuação. Se houvesse envio de arquivos, eu iria clicar aqui e você teria acesso ao que está sendo solicitado. Você tem que enviar uma música que você tocou, uma música que você editorou, um exercício que você vai ter que fazer no Encore, ou um outro editor de partitura. Então, você vai acessar aqui, vai fazer o que está aqui, vai mandar para a gente e a gente retorna a sua pontuação. Se houvesse o link do seminário, quer dizer que para essa aula existe um material complementar que você vai ler, a gente vai estar marcando um chat, uma hora que está todo mundo online, para a gente discutir o conteúdo daquele texto, ou o conteúdo daquele texto você vai ter que discorrer sobre ele e enviar para a gente. Postagens no fórum, por exemplo, para essa aula específica, você vai ter que postar duas dúvidas, 2 conclusões, 2 artigos que você achou relacionados ao conteúdo, e isso vai valer ponto. E assistir aulas online, ou seja, além da aula que a gente viu aqui no conteúdo, que já vai estar aqui, faz parte da aula, você tem que assistir para esse conteúdo uma outra determinada aula, que a gente vai agendar através aqui, ó, da agenda. Então, quando você clica na agenda, você vai ver lá, ó, para a aula 1, você vai ter a aula online passando no dia tal, dia tal, dia tal, e é só você conectar naqueles dias e horários contidos na aula, assistir e fazer o que está sendo solicitado lá de avaliação para você poder enviar para a gente, ok? Então, essa é a parte da avaliação. Então, só quem consegue 85% de aproveitamento, desculpa, é que vai passar para a aula seguinte. Interatividade. A interatividade é o seguinte, podem ter joguinhos, podem ter coisas em flash, que você vai estar trabalhando e que estão relacionados também ao conteúdo. Pode existir ou não, né? Não é obrigatório ter a interatividade em todas as aulas. Vou passar a tutoria que eu vou explicar ela com mais detalhes. O fórum. Fórum funciona como um fórum da internet comum que todo internauta já está acostumado. Você posta artigos, você pesquisa, você tira dúvidas, você faz perguntas, né? E estão separados pelos nossos departamentos. A agenda eu já falei. O perfil pessoal, aqui a gente vai ter, por exemplo, o seu acompanhamento. Então, você vai ter aqui um gráfico de pizza mostrando quantas aulas que você já fez, quantas faltas cursar e todo tipo de informação que a gente achar interessante para você estar consultando relacionado à sua vida dentro da escola virtual. No colega de cursos, você vai estar em contato com todas as pessoas que estão fazendo aquela aula, que estão naquela mesma aula que você. Aí a gente pode até criar uma rede de contatos, né, trocar ideias, trocar opiniões, através aqui do colega de curso. Eu deixei a tutoria por último, porque a tutoria é a forma que a gente tem de comunicação com você. Então, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, você vai acessar a tutoria. Então, o nosso contato direto é através da tutoria. Então, o que acontece na tutoria? Você vai mandar o seu e-mail para a gente, porque eu vou retornar por ele a sua dúvida ou sugestão, o que você está querendo entrar em contato com a gente. E enviar. Num prazo de 48 horas, a gente vai estar entrando em contato com você e te dando o retorno. Você pode, inclusive, aqui solicitar um horário para conversar direto com o professor, por MSN, por videoconferência, tá? O que você precisar. E a gente tem essa opção de atendimento online, que é o seguinte: no momento que você estiver fazendo a aula, fazendo uma avaliação, se você acessar aqui e algum dos nossos professores estiver conectado, então você vai ter como conversar com ele online. No momento aqui, olha, não tem professor nenhum conectado, então aparece essa página para mim.
Mas eu posso estar acessando e de repente ter algum professor online e aí eu tenho esse contato direto com ele. Se eu não conseguir esse contato direto, é só vir aqui e fazer o contato por e-mail. E eu posso também vir no FAQ. Aqui eu já posso procurar, às vezes, a resposta para minha dúvida, alguém já teve essa dúvida e ela já está aqui respondida, ou eu posso incluir alguma dúvida aqui para a gente poder estar trabalhando isso. Então, são formas que a gente tem de contato direto com você, tá vendo? Separado pelos departamentos e todos os cursos. Então, esse é o seu ambiente de aula que você vai estar trabalhando com a gente. Qualquer dúvida,